Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Cícero, eu sou professor aqui no Senai, SESI Senai, e nessa tarde a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o podcast. A gente vai conversar um pouquinho o que é esse podcast, como que vocês podem aplicar nas aulas de vocês com os alunos de vocês, quais ferramentas a gente pode utilizar para fazer esses podcasts e como eles funcionam. Então, eu só vou bloquear aqui a minha câmera para não ter travamento durante a nossa live. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, fiquem bem dispostos para perguntar, tirar dúvida e assim por diante. Vocês vão ter um momento posterior também, que vai ser um momento de tirar dúvidas. Então, após a live, vocês busquem aplicar o uso de podcasts, entender como funciona, criar os seus podcasts para testar como funcionam as ferramentas. E depois, na live de tirar dúvidas, vocês podem vir para a live de tirar dúvidas com as dúvidas de vocês. Então, eu desejo uma boa tarde a todos, um bom treinamento a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Pessoal, então eu vou começar conversando um pouco com vocês e compartilhando a minha tela com vocês. Pessoal, algumas coisas que eu quero conversar um pouco com vocês, só para ficar claro para todos, tá? O que eu quero passar para vocês é que eu tô aqui como um professor, como um colega de vocês. Então, a ideia é que vocês não pensem que tudo é difícil de utilizar, que muitas vezes vai ter dificuldade na utilização, até você se acostumar com a ferramenta, em algumas situações isso vai acontecer. Mas a ideia é que vocês pensem que eu sou gente como vocês, eu estou aqui simplesmente para passar um conteúdo para vocês e para auxiliar vocês nesse processo aí de trabalhar com outras ferramentas digitais, além de podcasts e outros. Pessoal, só para me apresentar um pouquinho, tá? De forma bem breve, tá? Meu nome é Cícero Ticiano Nicodem, eu sou técnico em informática e engenheiro da computação. Eu trabalho no Senai há 6 anos, tá? Na área de TI, e eu possuo algumas especializações na área de engenharia de segurança no trabalho e no MBA em educação para o profissional do futuro. Então, só para, caso alguém tenha interesse, queira conversar comigo e tirar algumas dúvidas no uso dessas ferramentas aí, eu vou estar bem disposto para auxiliar vocês. Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre algumas ferramentas, tá? Pessoal, as ferramentas que vocês podem utilizar para podcasts, se vocês forem olhar no Google, vocês têm uma gama gigantesca de ferramentas que o pessoal utiliza. O que acontece é que hoje a palavra podcast o pessoal está usando bastante, mas muitas pessoas têm um pouco de dificuldade em conseguir entender o que um podcast pode auxiliar na minha aula. Aonde que eu posso utilizar um podcast num conteúdo que eu estou repassando para uma turma e assim por diante. Então, primeiramente, só para ficar claro para todos, tá? O podcast nada mais é do que um conteúdo que vocês vão repassar para os alunos de vocês em formato de áudio. Então, muitas vezes, vocês podem fazer uma gravação de tela, vocês podem fazer um vídeo, vocês podem usar várias estratégias diferentes. O podcast é como se fosse vocês conversando com eles sobre um assunto, mas em formato apenas de áudio. Ou seja, não vai ter vídeo, não vai ter imagem, nada do gênero. Aonde que vocês podem aplicar isso? Em que situações que isso é bem recomendado, tá? Na situação que a gente está vivendo hoje, que a gente está com o distanciamento dos nossos alunos, então a gente sabe que muitos alunos têm acesso à internet, mas nem todos têm um acesso com uma alta qualidade. Então pode acontecer que, se vocês pedem para eles assistir um vídeo do YouTube, pode acontecer que alguns deles vão conseguir assistir o vídeo, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, mas talvez vai existir alguns alunos que vão comentar com vocês. Professor, o meu vídeo não carrega. Professor, aqui está travando. Professor, eu não consegui assistir até o final, me dá mais um pouco de tempo que está travando a internet aqui em casa. Ou vai ter situações de alunos que acessam pelo celular e muitas vezes eles não têm uma internet boa para acessar pelo celular. E eles acabam, por exemplo, usando a rede de dados móvel, como a 3G e 4G, e talvez eles comentam com vocês, professor, aqui em casa a internet do celular está bem ruim, não estou conseguindo assistir, não estou conseguindo ver o que tu está passando para nós. Então, o podcast, ele vem para nós, para auxiliar nessa lacuna que a gente tem, de conseguir repassar um conteúdo para os nossos alunos, mas sem precisar passar um vídeo, sem precisar passar uma imagem,
e somente em formato de áudio. Como no podcast a gente não adiciona imagens e assim por diante, ele é algo que não precisa de uma internet muito boa para poder passar o conteúdo para os alunos. Então, vocês conseguem criar uma playlist de áudios onde vocês conversam com os alunos sobre um determinado assunto e depois disso vocês conseguem compartilhar com eles e com um acesso à internet que não precisa ser muito bom, eles conseguem receber aquele conteúdo que vocês estão explicando para eles. Então, o uso do podcast auxilia bastante nessas situações e também numa situação normal, onde o nosso aluno, a gente consegue perceber que muitas vezes a gente vê ele sempre com fone de ouvido. Então, tá caminhando na rua, tu vê lá o teu aluno com fone de ouvido. Tá em algum outro lugar, o aluno tá lá com fone de ouvido. Então, isso também auxilia para que a gente consiga se aproximar do que ele mais utiliza. Então, por que ele não pode estar em casa, deitado numa rede, por exemplo, tá? Um dia que ele não pode sair de casa e ouvindo um podcast que você cria, explicando o conteúdo. Então, isso ajuda bastante para nós poder se aproximar desse nosso aluno, desse perfil de aluno que a gente tem hoje e que cada vez mais vai se adaptar ao uso do celular e uso da tecnologia em sala. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês do podcast. Na verdade, ele vai ser um conteúdo em formato de áudio, e a gente vai mostrar algumas ferramentas para vocês. As ferramentas que a gente vai utilizar são 3, tá? A gente vai falar do Spreaker, a gente vai falar do Anchor e a gente vai falar do SoundCloud. Estas são 3 ferramentas que vocês podem utilizar com os alunos de vocês para vocês enviar os podcasts para os alunos de vocês. Além dessas 3 ferramentas, existem outras ferramentas que a gente também consegue fazer esse compartilhamento com eles. Mas são ferramentas onde a gente não consegue criar uma playlist para que ele possa assistir, por exemplo, ele possa ouvir uma sequência de áudios onde você, professor, explica um assunto para ele. Então, só para ficar mais claro para todo mundo, tá? Hoje a palavra podcast está sendo bem comentada, tem muita gente falando sobre isso, e muitas vezes a gente vê os alunos utilizando bastante algo parecido com podcast, mas eles estão direto ouvindo música. Então, talvez, se a gente for pensar numa plataforma que o nosso aluno acessa muitas vezes aí, a gente pode pensar aí no Spotify e a gente pode pensar no Deezer. Então, tanto o Spotify quanto o Deezer são 2 ferramentas que os alunos utilizam bastante quando eles querem ouvir música. Como que funciona esse Spotify? Como que funciona esse Deezer que os alunos vivem utilizando eles? Tanto Spotify quanto Deezer, os alunos podem escolher que tipo de música eles querem ouvir. Então, eles podem escolher por tipo de música, por artista, as mais tocadas e assim por diante. Só que o que acontece tanto com Spotify quanto Deezer? Elas são plataformas que os alunos utilizam, mas o foco delas é música. Tá? Eles utilizam para acessar músicas. Existe a possibilidade de vocês criar playlists, mas daí vocês têm que ter uma conta paga para isso, tá? Uma playlist com conteúdos de vocês. Então, não é o nosso foco agora isso, tá? Mas primeiro eu só queria mostrar essas 2 ferramentas para vocês. O Spotify e o Deezer são 2 ferramentas que vocês têm o conceito de utilização de podcasts, mas em vez de compartilhar conteúdo de aula ou conteúdo sobre uma determinada atividade ou algo do gênero, ele compartilha com quem acessa, ele compartilha músicas, tá? Então, começando e conversando com vocês um pouquinho sobre esses 2 aí, tanto o Spotify quanto o Deezer. Vocês têm mais algumas ferramentas que podem ser utilizadas também, tá? Para vocês pesquisar podcasts, que é o Google Podcasts. Então, se vocês acessam o Google Podcasts, o link está aparecendo aqui em cima, tá? No Google Podcast, vocês podem pesquisar podcasts de qualquer assunto. Então, vamos supor que eu estou querendo procurar um podcast sobre educação. Então, percebam que quando eu faço a busca por um podcast sobre educação, eu tenho vários exemplos aqui que eu posso ouvir caso eu queira. Então, aqui tem um podcast sobre educação, tem um autor, por exemplo, e aqui a gente tem alguns episódios. Então, tem um episódio de 4 minutos que a pessoa fala sobre educação, tem um outro episódio de 56 minutos
que é como encantar professores e alunos, tá? Através da transmissão. Depois tem outro podcast sobre educação do futuro e assim por diante. O que vocês conseguem perceber com isso? O podcast não tem uma regra que ele tem que ter 1 minuto, que ele tem que ter 30 segundos, que ele tem que ter 1 hora, 45 minutos. Não existe uma regra, não existe um padrão para esses podcasts. O que a gente tem que lembrar quando a gente vai criar um podcast? Quando a gente está tendo uma aula presencial com os alunos, onde eles conseguem nos ver, e a gente está conversando com eles, caminhando na sala, o próprio fato da gente estar caminhando na sala e conversando com eles já é algo que auxilia para que eles tenham concentração durante a aula, porque eles estão vendo que o professor está aí e assim por diante. Quando a gente conversa com eles através de um podcast, dependendo da forma como o podcast é montado, se é, por exemplo, 56 minutos um podcast, alguém falando no mesmo ritmo, sem pausa, da mesma forma, do início ao fim, dependendo o assunto do podcast, o aluno talvez vai ouvir os primeiros 4 minutos e depois não vai mais querer ouvir. Então, o podcast que vocês criam, quanto mais extenso ele for, mais é aconselhado que vocês usem formas diferentes para criar esse podcast. Que vocês coloquem intervalo no meio dele e assim por diante. Então, esses itens a gente vai ver hoje como vocês podem fazer para criar esses podcasts, colocando intervalos e assim por diante. Então, o Google Podcasts, caso algum de vocês queira, por exemplo, vocês estão querendo criar um podcast, nunca ouviram um podcast, querem entender um pouco mais sobre isso também, vocês podem pesquisar, por exemplo, no Google Podcasts, que vão ter vários podcasts conversando, onde o pessoal vai falar sobre um determinado assunto. E se a gente for pensar de uma forma mais simples possível, da gente fazer algo parecido com um podcast, o que a gente pode fazer? Vocês podem ter uma pasta no Google Drive de vocês, e vocês podem, por exemplo, com uma pasta criada no Google Drive, dentro dessa pasta, vocês podem inserir todas as informações, todos os arquivos que vocês querem compartilhar com os alunos, todos os arquivos de áudio. Então, por exemplo, se eu pensar que essa pasta aqui, ó, então, eu tenho uma pasta aqui que o nome vai ser uso de podcasts. Uma forma que vocês têm para fazer isso é criando uma pasta no Google Drive, e dentro dessa pasta, vocês podem, por exemplo, enviar vários arquivos aonde vocês têm gravações de vocês conversando sobre um assunto com os alunos. Então, aqui eu fiz um exemplo bem simples para vocês, mas, por exemplo, eu poderia criar uma pasta no Google Drive, poderia, dentro dessa pasta, adicionar os arquivos de áudio, e depois eu poderia compartilhar essa pasta com os alunos. Então, só vou esperar que ele abrir a parte de compartilhamento para mostrar para vocês. Então, essa também é uma forma extremamente simples da gente conseguir fazer uma playlist onde a gente tem vários arquivos de áudio para que os alunos possam ouvir eles no momento que eles têm disponibilidade de tempo. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E eu posso, caso eu queira, compartilhar com os alunos. E, por exemplo, esse link aqui da pasta, eu estou mandando ali no chat para vocês. Então, o que vocês vão perceber? Não é obrigatório que vocês acessem, tá? Mas quem quiser só para ter uma noção do que a gente está criando, eu criei uma pasta em um Google Drive na internet, e dentro dessa pasta eu coloquei arquivos de áudio. Então, o meu arquivo de áudio, nesse exemplo aqui, é uma forma que eu tenho de me comunicar com os alunos. E a pasta que eu criei é o local onde eles vão acessar esses arquivos. Então, essa é uma forma que vocês têm para poder criar um exemplo bem simples de playlist com vários arquivos de áudio com conteúdos para passar para os alunos. O que acontece? Tem situações que vocês vão ter que ter esses podcasts já prontos para mandar para os alunos. E tem ferramentas
que vocês vão poder criar o podcast no meio da ferramenta, que é o que a gente vai utilizar hoje aí com vocês. Então, quem depois for acessar o link que eu mandei no chat, vai perceber que tem 2 arquivos de áudio conversando, quando eu converso com vocês sobre um determinado assunto, tá? Então, esse é um exemplo bem simples de uma criação alternativa de um podcast. Caso algum de vocês conheça já o Google Drive, vocês já podem usar ele para criar como se fosse uma lista de arquivos de áudio explicando o conteúdo para uma turma. Esse é o exemplo mais simples que a gente tem para a criação de um podcast. Uma pasta no Google Drive e dentro dessa pasta vocês inserem os arquivos de áudio. Agora a gente vai avançar e vai conversar sobre algumas outras ferramentas que vocês podem utilizar. Então, o que eu vou abrir aqui? Qual site que eu vou abrir? O primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o SoundCloud. Tá? Se alguém tiver interesse em acessar ou quiser anotar, também mandei ali no chat para vocês. Mas essa ferramenta do SoundCloud, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Ela é uma ferramenta onde vocês podem criar essas playlists de vocês também. Só que agora essa aqui já é uma ferramenta um pouco mais focada somente em podcasts. O Google Drive, vocês podem usar ele para várias coisas diferentes. O SoundCloud não. O SoundCloud já é uma ferramenta para podcast. Então, se vocês forem acessar o site do SoundCloud, vocês conseguem perceber que embaixo aqui, ele já mostra algumas músicas que vocês podem ouvir de graça. Então, o SoundCloud, o foco dele também é focado em música, mas vocês podem criar as playlists de vocês com os arquivos de vocês, que é o que eu vou fazer agora junto com vocês para explicar como ele funciona. Então, a gente conversou até agora sobre o que é um podcast, aonde a gente pode utilizar, como que o aluno faz para poder acessar isso, em que situações é viável para ele. Depois a gente conversou um pouquinho sobre o Spotify e sobre o Deezer, que são ferramentas que os alunos acessam bastante para ouvir música hoje em dia. E agora a gente está conversando um pouquinho sobre o SoundCloud. O SoundCloud, vocês têm a opção de fazer uma pesquisa aqui sobre um termo, por exemplo, educação. Mesmo que eu não tenha feito o login na ferramenta, tá? Eu já posso... Aqui ele vai me mostrar vários arquivos, no caso podcasts, falando sobre educação. O que acontece com esses podcasts, tá? Quando vocês fazem a busca nessa ferramenta, que é o SoundCloud, vocês podem buscar apenas faixas. Essas faixas seria como se fosse um arquivo separado. Então, eu quero ouvir somente um podcast sobre um determinado assunto. Então, seria isso aí. Quando vocês buscam pessoas onde o nome tem relação com o que vocês quiseram pesquisar, no caso, educação. Então, se eu for acessar aqui o perfil do Ministério da Educação na ferramenta SoundCloud, ele vai ter vários podcasts falando sobre determinados assuntos referentes à educação. E depois aqui a gente tem a opção também, que é o que a gente vai fazer hoje, que é criar uma playlist. Ou seja, qual que é a diferença entre uma playlist e uma faixa? A diferença é que na playlist vocês têm um monte de faixas para compartilhar com os alunos. Então, por exemplo, se a gente for voltar um pouco atrás aí no exemplo que eu conversei com vocês sobre o Google Drive, vocês conseguem perceber que eu não mandei o link de cada arquivo de áudio para vocês. Eu mandei o link da pasta. Então, a pasta é como uma playlist. Dentro dela, eu tenho um monte de arquivos. Aqui no caso do SoundCloud, a playlist vai ter várias faixas de arquivos dentro dela. Então, por exemplo, se eu for olhar essa playlist aqui sobre educação, ele vai mostrar aqui para mim quem é o autor, nesse caso aqui ele comenta que é Juliana, e aqui tem as faixas que pertencem a esse podcast. Então, se eu clicar nele aqui, ele vai me redirecionar para a página onde tem essa playlist, e aqui ele comenta comigo que existem 3 faixas nessa playlist sobre educação, e o tempo total é de 1 hora, são de 2 horas e 32 minutos aproximadamente. Então, percebam que dentro dessa playlist eu tenho 3 arquivos de áudio. Caso eu queira escutar qualquer um deles, eu posso escutar em qualquer ordem. Então, o podcast, quando vocês criam uma playlist com arquivos de áudio dentro dela,
Um outro ponto positivo é o seguinte, quando o aluno está acessando um vídeo do YouTube, além dele ter que ter uma internet boa, se ele quiser ouvir determinada parte da explicação de vocês, ele vai ter que saber no vídeo onde isso está. No caso do podcast, vocês podem dividir por arquivo. Então, primeiro cria um podcast falando sobre determinado assunto, depois cria outro podcast sobre outro assunto e assim por diante. Então, ele não precisa obrigatoriamente abrir o primeiro arquivo de áudio para poder escutar o segundo. Ele pode escutar diretamente aquele que ele tem interesse. A questão do aplicativo, tá? Para comentar com vocês. Vocês podem criar sem problema, tá? O podcast de vocês, a playlist aqui na ferramenta do SoundCloud, e depois os alunos podem acessar, independente se eles estão acessando pelo computador ou se eles estão acessando pelo celular. Então, se eles forem fazer o download do aplicativo, independente de qual sistema operacional tem no celular, eles vão conseguir acessar. Então, voltando para a parte inicial do SoundCloud, ele é uma ferramenta onde vocês podem buscar informações sobre determinados assuntos em forma de podcast. Mas vamos supor que vocês querem criar um podcast. Vocês estão falando sobre determinado assunto com uma turma e vocês percebem que vai ser interessante vocês criar uma playlist com vários podcasts falando sobre o assunto. Ou vocês têm interesse em fazer uma atividade com a turma, onde vocês vão dividir a turma em grupos, cada grupo é responsável por explicar um determinado assunto, enviar um arquivo de áudio para vocês por WhatsApp e depois vocês vão mandar os arquivos de áudio para essa playlist. É uma forma de fazer uma atividade onde o aluno grava um arquivo de áudio e esse arquivo de áudio depois vocês podem fazer uma playlist com isso, tá? Então, quando vocês vão mexer no SoundCloud, o que vocês têm que lembrar de fazer na página inicial, caso vocês não tenham, vocês podem pedir para criar uma conta e se vocês clicarem em entrar, vocês podem utilizar um e-mail do Facebook, caso vocês tenham. Quem tiver celular da Apple, pode usar o celular da Apple. E quem tiver conta no Google, pode usar a própria conta no Google para fazer login. Caso vocês não tenham nenhuma dessas, vocês têm que lembrar de vir aqui criar uma conta. Que daí vocês podem usar qualquer outro e-mail, se for Hotmail, se for Yahoo, independente do que for, para poder utilizar. Então, no meu caso aqui, eu vou clicar em entrar. E aqui eu vou escolher a conta do Google, tá? Várias ferramentas que a gente vai conversar com vocês são ferramentas do Google. Então, dessa forma, fica mais familiar para vocês a gente trabalhar com o Google. Pessoal, aqui no SoundCloud, tá? Se vocês forem pedir para fazer o login com o Google, vocês vão ter que digitar aí o e-mail de vocês. E depois, a senha. Após isso, vocês vão acessar o SoundCloud com o perfil de vocês. E aqui, de novo, ele mostra as opções aqui para vocês, tá? E vocês podem, novamente, aqui pesquisar qualquer assunto, tá? Então, eu quero procurar um podcast sobre tecnologia, por exemplo, tá? Então, aqui eu estou pesquisando tudo. Se eu quero procurar uma playlist sobre tecnologia, eu clico aqui embaixo e ele vai me listar playlists que falam sobre tecnologia. Aqui tem um exemplo de uma que só tem um arquivo e aqui tem exemplo de outra que tem vários arquivos, tá? Então, o podcast é algo que está sendo bem utilizado hoje em dia, tá? Então, aqui o que a gente vai criar? Nós vamos criar uma playlist. Então, eu já tenho uma playlist criada, tá? Eu vou clicar aqui em biblioteca, eu vou clicar em playlist, e eu já tenho, tá? Uma playlist criada. Então, se eu for acessar essa minha playlist, eu tenho ela criada, ela tem 2 arquivos, e ela tem 2 arquivos de áudio que totalizam 1 minuto e 16. E aqui eu tenho 2 arquivos, tá? Por que podcast? E o que vamos conhecer hoje. Então, esses 2 arquivos de áudio que eu agora estou criando aqui, são os mesmos que estão naquela pasta do Drive que eu mandei para vocês antes do link. Então, se eu for executar aquilo que estava na pasta do Drive e o que está aqui nessa playlist, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso compartilhar essa playlist e eu posso copiar o link e eu posso mandar para vocês, ou no caso, para uma turma de alunos.
Então, se alguém quiser acessar a playlist que eu criei no SoundCloud, mandei o link ali no chat dessa reunião. Então, eu não vou cancelar essa playlist, tá? Eu vou deixar ela aí, que caso vocês queiram acessar, vocês conseguem acessar para ver como que ela está organizada, mas eu vou criar uma playlist novamente aqui com vocês. Então, como que vocês vão fazer quando vocês vão ter lá um determinado assunto para conversar com os alunos e vocês vão querer criar uma playlist com vários arquivos? No uso da ferramenta do SoundCloud, vocês vão clicar aqui no lado direito em Upload. Ou seja, vocês têm interesse em enviar alguma coisa, ou vocês querem verificar os arquivos que vocês enviaram. Então, clicando em Upload, vocês vão ser redirecionados para uma tela como essa. O que acontece nessa tela? Nessa tela é onde vocês enviam os arquivos que vocês têm. Então, lembra que eu falei para vocês que algumas ferramentas que a gente ia conversar hoje, vocês precisavam criar o podcast antes, e em algumas ferramentas vocês poderiam criar na própria ferramenta. No caso do SoundCloud, você já tem que ter o podcast criado. Então, você já tem que ter tudo gravado, tudo salvo em um arquivo para utilizar ele. Depois, nós vamos trabalhar com uma outra ferramenta que vocês podem, na própria ferramenta, já criar o podcast de vocês sem dificuldade nenhuma. Então, aqui, quando vocês pedem para fazer upload, a primeira coisa que vocês precisam fazer é enviar os arquivos, para depois que vocês têm os arquivos, criar as playlists. Então, aqui na tela vai mostrar para vocês opções, onde vocês podem arrastar os arquivos aqui, ou vocês podem escolher os arquivos no próprio computador. Antes que eu crie essa playlist, eu quero comentar algumas coisas com vocês. A primeira coisa, vamos supor que vocês já têm uma playlist e vocês querem adicionar um arquivo novo. Nesse caso, vocês não precisam deixar essa opção marcada, vocês podem deixar ela desmarcada. Ou seja, vocês querem somente enviar um arquivo e depois vocês querem adicionar esse arquivo a uma playlist. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter quando vocês já têm uma playlist pronta e vocês querem adicionar mais um arquivo a ela. A gente vai fazer um exemplo depois sobre isso. E aqui embaixo vocês têm a privacidade da playlist de vocês. Então, qual que é a diferença entre as duas, tá? Uma playlist pública, qualquer pessoa pode vir aqui em cima na barra de busca e localizar. Então, vocês podem criar uma playlist sobre determinado assunto, a pessoa pode vir aqui na barra de busca e pode pesquisar. Então, imagine que eu criei uma playlist aí sobre educação e tecnologia. O que vai acontecer? Se essa playlist que eu criei ela é pública, eu vou conseguir encontrar. Qualquer pessoa consegue encontrar ela. Caso vocês escolham a opção privada, só consegue acessar a playlist quem tem o link. Então, lembra que há pouco tempo atrás eu mandei para vocês no chat um link de uma playlist? Então, caso vocês escolham a opção privada, somente quem tem o link pode acessar. Caso ela seja pública, qualquer pessoa pode pesquisar sobre aquele assunto e encontrar. Então, aqui o primeiro exemplo que a gente vai fazer, nós vamos criar uma playlist pública, nós vamos mandar um arquivo, e automaticamente, quando a gente for enviar esse arquivo, a gente já vai criar uma playlist. Então, no nosso primeiro exemplo, eu vou criar uma playlist automaticamente após enviar os arquivos. Então, eu já selecionei essa opção, e agora eu vou clicar aqui para anexar os arquivos, ó. E eu tenho duas gravações de áudio, que são as mesmas que eu já mandei no Drive para vocês, são as mesmas que eu mandei na outra playlist, que eu fiz gravação com o meu computador. E eu vou mandar uma delas apenas, tá? Então, eu selecionei o arquivo, ele vai aparecer logo abaixo aqui, mas percebam que já aparece para nós. Ele já aparece o seguinte, ó, quando a gente vai criar, ele pede para nós dar um nome para esse arquivo. Por que ele vai pedir isso? Porque a gente só mandou um arquivo. Então, aqui eu posso definir o nome dele, tá? Então, aqui eu vou colocar sobre por que utilizar podcasts. Eu posso escolher o gênero desse arquivo que eu estou enviando. Percebam que o nome é um arquivo que eu estou criando aqui. Então, eu posso escolher qualquer gênero relacionado à música, ou vocês podem escolher relacionados a outros assuntos, tá?
Eu vou escolher aqui, por exemplo, tá? Tecnologia. Vocês podem definir tags, tá? Por exemplo, hashtag tecnologia, ou vocês podem escolher uma hashtag educação. Então, vocês podem adicionar essas tags para que fique vinculado o arquivo de vocês a buscas com essas hashtags. E depois, embaixo, vocês podem criar uma descrição daquele arquivo. Percebam que ele avisa para vocês, tá? Descreva a sua faixa. Então, não é uma playlist, é apenas uma faixa. Então, agora aqui eu posso descrever. Mas caso eu não queira, não é obrigatório, tá? Então, não é obrigatório criar, descrever essa faixa. Aqui embaixo, vocês podem escolher qual que é a privacidade desse arquivo, se ele é público ou se ele é privado. Então, isso vocês podem escolher aqui, nós vamos deixar ele como público. E caso vocês queiram, vocês podem inserir uma imagem para representar esse arquivo. Então, isso também vocês podem criar. Isso é o que vocês configuram do arquivo nas informações básicas. Depois vocês têm os metadados, que eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Na verdade, esses metadados aqui é quando vocês, por exemplo, se vocês têm um arquivo de música, tá? Vamos supor, vocês querem criar uma playlist com músicas. Essa playlist, ela tem direito autoral. Então, vocês não são proprietários dessa música. Consequentemente, vocês não podem compartilhar as músicas com outras pessoas. Então, nas situações onde vocês ou talvez um aluno cria uma playlist no SoundCloud e insere músicas, vocês vão perceber que aqui já vai vir preenchido com o nome do artista, da música e assim por diante. Então, são arquivos que já estão dentro do próprio, são informações, desculpa, que já estão dentro do próprio arquivo que vocês enviam. E aqui na permissão, vocês podem permitir que a pessoa faça download do arquivo, tá? Então, vamos supor, vocês querem deixar que os alunos de vocês possam fazer download do episódio, do podcast, para assistir depois. Então, caso vocês queiram, tem essa opção para permitir baixar diretamente. Tomem cuidado que ele avisa aqui, ó, distribuir conteúdo sem permissão é contra a lei. Então, quando é um arquivo de áudio que vocês criam, vocês podem ficar bem tranquilos porque vocês são proprietários dele. Mas caso vocês pegam trechos de música ou insiram músicas inteiras desde o início ao fim dela, se vocês forem fazer esse tipo de inserção, ele vai mostrar um aviso para vocês e vai automaticamente excluir a música da playlist de vocês. Então, tomem cuidado quando vocês criam uma playlist para não colocar uma música num arquivo inteiro dentro dessa playlist. Então, aqui tem as informações básicas. E agora eu vou salvar. O que vai acontecer? Esse arquivo que eu adicionei, então ele tem algumas opções para vocês alterar o áudio desse arquivo, tá? Mas esse arquivo que eu mandei para ele está lá no SoundCloud. Então, o que eu fiz agora? Fiz o upload de um arquivo. Então, da mesma forma, vocês não precisam somente compartilhar. Deixa eu só mandar para vocês. Vocês não precisam somente compartilhar com os alunos uma playlist. Caso vocês queiram, vocês podem compartilhar apenas o link de um arquivo separado. Mas vamos supor que vocês querem criar uma playlist, porque vocês têm vários arquivos e vocês têm interesse em criar uma playlist que vai ficar mais fácil para os alunos. Então, vai estar todo o assunto numa playlist específica. Então, vocês não iriam precisar ficar enviando para os alunos toda vez o link do arquivo novo. Ele simplesmente acessaria a playlist e dentro dela já iriam estar todos os arquivos. Então, como que vocês fazem para criar uma playlist? Então, o primeiro passo de vocês vocês têm que ter pelo menos um arquivo que você quer dentro dessa playlist já criado, já feito o upload na ferramenta, que é o que a gente fez com esse exemplo aqui. E aqui vocês vão ter uma opção onde aparece suas faixas, ou seja, quais arquivos de áudio você já mandou para a ferramenta. Eu vou clicar nessa opção, ele vai me mostrar todas elas, tá? E aqui eu consigo verificar esse arquivo que foi o último que eu enviei, e eu posso clicar nele, e tem uma opção aqui em cima, ó, adicionar a playlist. Quando eu clico em adicionar a playlist,
vocês conseguem selecionar uma playlist que já existe, ou vocês podem criar uma playlist nova. Então, aqui, eu vou criar uma playlist nova, por exemplo, tá? Definir o tipo de playlist que quer, se é pública ou privada, e cliquei em salvar. O que vai acontecer? Esse arquivo que eu tinha enviado antes já vai estar dentro de uma playlist que eu acabei de criar, onde eu tenho essa música inserida lá. Então, agora, se eu volto aqui para a minha biblioteca e vou em playlists, agora eu tenho duas. A primeira que está aqui é aquela que eu mandei para vocês lá no início da nossa conversa, onde eu já tinha os arquivos adicionados, e essa segunda que eu estou criando agora. Então, se eu for clicar nela, por enquanto só tem um arquivo. Mas vamos supor que vocês querem inserir mais um arquivo nessa playlist. Então, o que vocês podem fazer? Venham em Upload, façam o upload do arquivo. Eu vou selecionar o arquivo nesse caso aqui. Vou definir um título para ele, tá? Também posso novamente escolher um gênero, tá? Ou se vocês querem, vocês podem criar um personalizado. Por exemplo, educação. Caso eu não queira, eu não preciso obrigatoriamente inserir essas tags e essa descrição. Escolho se essa música vai poder ser ouvida por qualquer pessoa ou se somente quem tem o link dela. E aqui em permissões, escolha se os alunos vão poder fazer download dessa música ou não, desse arquivo de áudio, desculpa, ou não. Feito isso, se eu não quero, não é obrigatório inserir imagem, tá? Lembram que no exemplo anterior eu inseri, agora eu não inseri, ele vai aceitar da mesma forma. Então, agora aqui embaixo eu vou clicar em salvar. Então, o que eu fiz agora, inseri mais um arquivo de áudio dentro da minha conta do SoundCloud. Agora eu preciso inserir ele dentro da playlist. Eu venho aqui em minhas faixas, no caso, suas faixas, e ele aparece aqui o arquivo que eu acabei de adicionar. Por que utilizar podcasts, tá? E aqui também tem a questão do podcast. Então, eu posso selecionar o arquivo e eu tenho essa opção aqui, ó, adicionar a playlist. Quando eu clico nele, né, nessa opção, no caso, eu posso vir aqui e eu posso selecionar a playlist que eu acabei de criar, que é essa opção aqui. Então, nada impede que vocês tenham um mesmo arquivo de áudio adicionado em várias playlists diferentes, que é o que acontece nesse exemplo aqui. Então, vamos supor que vocês estão trabalhando um determinado assunto, e esse assunto vocês trabalham com duas turmas. É o mesmo assunto e vocês trabalham com as duas turmas aquele conteúdo. Vocês não precisam gravar dois arquivos de áudio. Vocês gravam um arquivo, mas depois adicionam esse arquivo nas duas playlists. Então, vocês podem ter, por exemplo, uma playlist para cada turma que vocês têm. E dentro dessa playlist, vocês inserem os conteúdos que é relevante para ela. Agora, se eu for voltar aqui na minha biblioteca e for acessar a minha playlist, eu consigo saber que agora eu tenho dois arquivos aqui. Então, aqui eu tenho os dois arquivos. Um deles a gente colocou imagem no próprio arquivo e outro a gente não inseriu. E caso eu terminei de criar o podcast, a playlist, e eu queira mandar o link para os alunos, eu clico nessa opção compartilhar, tá? Então, vocês criaram um podcast e querem mandar para os alunos. Vocês clicam aqui em compartilhar. Vocês vão poder selecionar o link aqui embaixo e mandar diretamente para ele, clicando com o botão direito e pedindo para copiar, ou pressionando no teclado o atalho Ctrl+C. Então, caso vocês queiram mandar diretamente para eles, por exemplo, por WhatsApp, então vocês querem mandar no WhatsApp o link da playlist, vocês podem fazer a cópia desse link e mandar para os alunos.
Mas vamos supor que vocês querem compartilhar numa rede social. Então, vocês têm as opções aqui de compartilhar no Twitter, compartilhar no Facebook, compartilhar no Tumblr, compartilhar no Pinterest e compartilhar também ali, mandar como link por e-mail para um aluno. Então, vocês têm as outras opções de envio, tá? O que é mais rápido e mais simples para nós utilizar com os alunos? Enviar direto o link. Então, copiar o link, por exemplo, e enviar no WhatsApp da turma, de uma turma ou de um aluno e assim por diante. Então, dessa forma, fica mais fácil para o aluno acessar e para o aluno conseguir acessar aquele conteúdo que vocês criaram através de podcasts. Então, agora, se eu for só selecionar o link aqui, eu vou mandar o link de novo para vocês. Caso alguém está acompanhando o chat, vocês podem clicar nele. O que vai acontecer? Eu vou acessar esse link sem o meu e-mail logado, tá? Só para vocês verem como que uma pessoa consegue ver o que vocês criaram. Então, como que o aluno vai ver essa playlist que vocês estão fazendo? Vocês vão ter a playlist feita, o aluno vai ter o link simplesmente da playlist. Então, o aluno, ele vai ver isso que está aparecendo na tela ali para vocês. Então, ele não vai poder, por exemplo, adicionar arquivos, ele não vai poder excluir arquivos, ele vai ver a tela exatamente como está aparecendo agora. Onde ele vai ter a opção para dar um play nessa playlist, ou ele vai poder também acessar as playlists, os arquivos de áudio que estão dentro dela em separado. O aluno pode, ou vocês também podem, quando vocês estão utilizando a ferramenta, curtir uma playlist, ou, só que para isso vocês vão ter que ter o login de vocês feito, vocês vão poder pegar uma playlist e compartilhar com alguém, ou republicar, vocês vão poder pegar o link dessa playlist e mandar para outras pessoas, ou vocês vão poder adicionar ao próximo. O que é esse adicionar ao próximo? O adicionar ao próximo, quando eu clico nele, tá, ele cria como se fosse uma lista dos próximos arquivos que eu tenho que executar. Então, é isso que ele vai fazer quando vocês escolhem a opção adicionar ao próximo. No YouTube, vocês também têm uma opção, assistir depois. Então, o que vai acontecer? Quando vocês terminam de assistir um determinado vídeo, ele já tem outra sequência de vídeo para ser reproduzido. Então, adicionar o próximo funciona da mesma forma. No perfil de vocês, tá? Caso os alunos cliquem no perfil de vocês, eles vão conseguir saber as faixas, os arquivos que vocês já enviaram. Então, todos os arquivos que vocês enviaram vão aparecer para os alunos. Se vocês criaram algum álbum, vai aparecer. Se vocês criaram playlists, as que são públicas, os alunos vão conseguir acessar. Se for uma playlist privada, eles não vão conseguir acessar essas playlists de vocês. Então, a ferramenta do SoundCloud, a forma como ela funciona, é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Então, caso vocês estão acessando pela primeira vez, vocês têm que lembrar de ou criar conta, ou usar um e-mail de vocês, que pode ser um e-mail do próprio Gmail. E caso vocês estão fazendo o acesso com o Gmail, ele vai pedir para vocês confirmar qual e-mail vocês estão usando. E vocês podem usar ele para vocês localizar conteúdos para vocês mesmos, tá? Então, eu quero procurar sobre educação e tecnologia, por exemplo, tá? Então, eu posso buscar informações para mim mesmo, tá? Então, aqui ele comenta algumas coisas aí, alguns podcasts. Ou eu posso, caso eu queira, clicando em Upload, criar as minhas playlists e enviar os meus arquivos. Então, essa também é uma outra possibilidade que vocês têm com o SoundCloud. O cuidado que vocês têm que ter. O que eu fiz antes como exemplo para mostrar o que vai acontecer para vocês? Eu adicionei um arquivo, um arquivo de áudio, no caso, mas era uma música. Então, o que acontece quando vocês mandam uma música, tá? Percebam que aparece aqui, ó. Eu peguei um exemplo aqui, uma música, tá? E enviei. Ele já mostrou para mim um erro, ó. Esta faixa foi removida por razões de direitos autorais. Então, se vocês tentar adicionar um arquivo de áudio, no caso, pessoal, acessem a minha playlist que eu coloquei uma música para vocês lá.
por exemplo, para animar a turma ou algo do gênero, se vocês colocar a música inteira, ela vai ter direito autoral. E o SoundCloud, ele consegue detectar isso, e ele acaba removendo a música automaticamente, tá? Ele só avisa vocês, e ele acaba removendo automaticamente aí da playlist de vocês a música. Então, essa é a ferramenta, a primeira ferramenta que eu queria conversar um pouco mais com vocês e mostrar um pouco mais em detalhes aí como ela funciona, tá? Aqui no Stream, simplesmente vocês vão ter o que vocês estão fazendo, tá? O que vocês estão postando, o que vocês estão criando e assim por diante. E na biblioteca vocês têm aí as playlists de vocês, os álbuns de vocês, que vocês criam durante a utilização da ferramenta. Caso você seguir o perfil de alguém, vai aparecer aqui os perfis que vocês estão seguindo e assim por diante. Pessoal, então a primeira ferramenta que eu queria compartilhar com vocês, tá? E mostrar para vocês era essa. O nome dela é SoundCloud e a forma de utilização foi essa aí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, caso alguém queira utilizar ela, eu vou mandar de novo o link para vocês ali no chat. Então, caso alguém queira anotar aí, para ter o acesso a ela, está aí disponível para vocês. Pessoal, a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, deixa só eu trocar o meu compartilhamento aqui com vocês. Pessoal, e a próxima ferramenta que eu vou compartilhar com vocês, que eu comentei antes, é o Spreaker. Então, essa ferramenta, eu vou abrir ela aqui junto com vocês. Caso alguém queira acessar ela também, eu estou mandando o link ali no chat da reunião. Mas essa ferramenta, vocês vão perceber o seguinte, ela é bem parecida com o SoundCloud. Então, talvez para vocês, a maior dificuldade foi até agora entender o que é esse SoundCloud e o que ele faz. Mas a partir daí, todas as outras ferramentas, elas têm um funcionamento bem parecido. Tá? Então, no SoundCloud, vocês podiam acessar ele simplesmente para ouvir uma playlist, um podcast, seja o que for, ou vocês podiam criar os de vocês. No Spreaker é da mesma forma. Tá? É uma outra ferramenta que vocês podem utilizar, e vocês podem simplesmente buscar informações. Então, aqui eu posso procurar como a gente estava procurando até agora, sobre tecnologia. Vocês podem buscar informações sobre tecnologia em determinado assunto, tá? Só que vocês vão perceber que o Spreaker, ele já é algo mais focado para podcast. Então, o SoundCloud, ele vai ter bastante coisa de conteúdo e bastante coisa de música. Então, vocês vão achar muita música e vão achar muito conteúdo dentro dele. O Spreaker, que é essa ferramenta que a gente está vendo agora, ela é mais focado, ela tem música também, mas ela é mais focada em podcast de conteúdo, tá? Então, ela funciona de um jeito bem parecido com o que a gente está usando até agora, tá? Então, vocês podem, a qualquer momento, vir aqui no Spreaker e procurar podcasts. Ele vai ter alguns que vão estar em destaque aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero ouvir esse podcast aqui, eu consigo, clicando em play, eu consigo ouvir aqui vários podcasts, tá? Então, aqui a gente tem, se for olhar nesse exemplo aqui, tem 46 podcasts, alguns deles têm 74 minutos, alguns têm 10 minutos, alguns têm 5 minutos e assim por diante. Então, vocês vão perceber que essa ferramenta do Spreaker, ela é uma ferramenta mais focada em podcast de conteúdo. Então, como que vocês vão fazer para utilizar ela, tá? Da mesma forma que a outra ferramenta, vocês vão fazer o login na ferramenta. Então, vocês podem criar com um outro e-mail, ou vocês podem usar o próprio e-mail do Google para isso. Então, selecionando aí o e-mail do Google, tá? Ele fez o login. E quando vocês usam o e-mail do Google, tá? Vocês têm aqui a opção de Create, para criar um podcast. E aí vocês têm algumas opções, tá? Vocês podem mandar o podcast diretamente. Então, eu tenho o podcast pronto, é só enviar. Vocês podem fazer a gravação ao vivo, só que para isso vocês vão ter que instalar outros softwares no computador de vocês.
Então, ele não é tão simples essa gravação quanto outras ferramentas, tá? Então, por isso que a gente não vai mostrar agora para vocês isso, tá? E eu posso importar um podcast de outro local. Então, se a gente for ir para o mesmo caminho que a gente estava conversando antes, a gente vai fazer o upload de um podcast que a gente já tem. Então, eu vou clicar aqui em Upload Your Podcast. Ele já vai criar aqui para nós, ó, vai pedir para nós selecionar o podcast. O que vai acontecer? Quando vocês utilizam essa versão do Spreaker, tá? Que ela é uma versão gratuita, vocês só vão ter ele funciona como se fosse um podcast com episódios dentro dela, tá? Então aqui eu tenho alguns podcasts que eu consigo criar. Então se eu for voltar ali para nossa tela inicial, ó, então quando vocês clicam no Spreaker, vocês têm aqui a opção de Create, que vocês têm, e vocês podem enviar um podcast. Quando vocês pedem para enviar um podcast, caso vocês já queiram escolher um podcast que vocês já têm, uma playlist que vocês já têm, vocês podem escolher. Caso ela não aparece aqui vocês podem clicar em podcasts, e agora vocês podem criar uma playlist nova. Então, nessa ferramenta, o que antes a gente chamava de playlist, ela só muda o nome para podcast. Essa é a diferença. Então, eu vou clicar aqui em criar um novo podcast e vou dar um nome para ele. Então, eu vou criar aqui utilização. Vou selecionar um idioma. Vou selecionar uma categoria para esse podcast. Então, aqui eu posso escolher. E caso eu queira, eu posso enviar uma imagem para representar esse podcast. Aqui eu consigo selecionar se ele é público ou privado. A mesma coisa do SoundCloud, que a gente tinha que escolher qual o tipo de playlist a gente estava criando, se ela era pública ou se ela era privada. É a mesma situação, tá? Então eu vou deixar público aqui. Caso vocês queiram, vocês também conseguem adicionar uma descrição. Então, posso colocar uma descrição como esta playlist ou podcast contém aqui eu só coloquei um exemplo de descrição, tá? Então, aqui eu consegui criar o exemplo aqui da minha playlist. E eu consigo, a qualquer momento aqui, nessas que eu já tenho também, eu consigo, caso eu queira usar uma que eu já tenho, clicar nela, tá? E eu consigo aqui ver os arquivos que eu tenho, tá? Então, aqui no caso do Spreaker, tá? Ele tem um funcionamento um pouco diferente das outras ferramentas. Na outra, a gente tinha um menu mais focado em como você cria. Nessa aqui, você tem que lembrar de clicar aqui na opção Create, e dentro dela você adiciona os arquivos no podcast que você tem interesse. Então, vamos supor que eu vou querer adicionar nesse arquivo aqui. Eu clico nele, e aqui dentro, tá? Eu tenho os arquivos que já estão adicionados, e eu consigo a qualquer momento vir aqui e, por exemplo, excluir um episódio de uma playlist ou de um podcast. Mas caso vocês tenham interesse em inserir arquivos novos, tá? Você pode clicar aqui em fazer upload de um novo episódio. Então, o que eu fiz até agora foi mostrar para vocês que vocês podem editar qualquer playlist que vocês já tenham ela. Vocês têm um limite aí de 2 playlists, no caso de conta gratuita. Por isso que eu não consigo criar uma conta nova aqui, tá? Então, eu não consigo criar porque eu tenho um limite somente de 2. Então, aqui, utilizando 2 que eu já tenho, eu posso editar qualquer uma delas, ou eu posso fazer upload de um novo arquivo e selecionar qual é o podcast ou playlist que eu quero trabalhar, e eu posso selecionar agora no meu computador
qual arquivo que eu quero enviar. Mas eu só posso enviar um arquivo por vez. Então, eu tenho que enviar um arquivo e depois eu envio o outro arquivo. Quando eu envio o arquivo, ele pede para mim se eu quero alterar alguns títulos, tá? Então, aqui eu posso dar um título para esse arquivo. Ele pede para mim em qual podcast vai aparecer. Como a gente está utilizando uma conta gratuita, a gente tem um limite somente de 2 podcasts ou de 2 playlists, tá? Por isso que eu não consegui criar uma playlist antes. E depois aqui algumas informações de acesso, se vai ser público ou privado o acesso a esse arquivo de áudio. E depois disso eu posso vir aqui e clicar na opção publicar agora. Então eu posso informar que eu quero publicar e ele já está aparecendo nessa playlist ou nesse podcast. Se eu quero voltar para adicionar mais algum arquivo, eu clico novamente aqui em podcasts. Eu posso adicionar um novo ou alterar uma playlist que eu já tenho. Então agora eu vou adicionar mais um arquivo nessa playlist aqui. Vou clicar em fazer upload de um novo episódio. Vou selecionar essa playlist e vou inserir o outro arquivo. E aqui eu consigo também configurar a visibilidade e depois eu clico em publicar. Confio que eu quero, eu tenho certeza que eu quero publicar esse arquivo na playlist e agora ela está aparecendo aqui. E aqui vocês têm acesso à playlist, vocês podem, clicando nela, tá? Já acessar a playlist. E eu consigo, nesse caso aqui, se eu clico aqui em cima no meu navegador, eu já consigo pegar o link dessa playlist e, por exemplo, enviar para os alunos. Que é o que eu estou fazendo agora, que eu acabei de mandar para vocês ali no chat. Então, vocês têm essa opção também. E você aqui também as opções, tá? De compartilhar com um grupo de alunos aí no Facebook, compartilhar essa playlist no Twitter ou colocá-la dentro de uma página web, ou simplesmente clicar em play para executar essa playlist. Então, essa é a forma que a gente tem aí para criar playlists e compartilhar conteúdos com os alunos utilizando a ferramenta Spreaker, tá? Ela tem um funcionamento um pouco diferente do SoundCloud, tá? Porque quando vocês acessam ela, que é nessa tela inicial, vocês pedem para criar um arquivo, criar um podcast. Quando vocês clicam em criar podcast, vocês pedem para enviar um arquivo. Vocês têm as opções também de importar e assim por diante, mas são opções que são mais... Nessa ferramenta do Spreaker, elas têm bastante detalhes para fazer. Então, aqui a gente fez o exemplo de upload, um podcast que você já tem pronto. E depois, nessa tela, vocês têm, clicando aqui em podcasts, utilizar podcast que vocês já têm. E se vocês clicam nele, vocês podem editar qualquer um deles, tá? Então, eu posso pegar um arquivo que já estava dentro de um podcast, eu posso clicar nele, eu posso excluir, eu posso fazer download de um arquivo que eu já tinha dentro desse podcast, para poder utilizar depois. E quando vocês clicam aqui em estatísticas, vocês conseguem ter as estatísticas de acesso do podcast de vocês, tá? Então, vocês conseguem criar filtros de acordo com as datas para conseguir saber quem acessou o podcast de vocês, quantas pessoas acessaram e assim por diante, tá? Mas esses são os itens a mais aí que a gente está comentando com vocês, que caso algum de vocês tenha interesse, tenha curiosidade de conseguir saber quantas pessoas acessaram o podcast, quantas fizeram download, quem foi que acessou, existem essas opções aqui nas estatísticas para vocês acessar. Vale lembrar também que algumas opções vocês têm que pagar para utilizar. Então, aqui até agora, o que a gente mostrou para vocês, não precisa pagar para utilizar. Mas alguns itens a mais, sim. Caso vocês tenham interesse, vocês têm que pagar para utilizar na ferramenta. Então, essas foram as duas ferramentas que eu comentei com vocês até agora, tá? A gente conversou um pouco sobre o SoundCloud,
que a gente fez algo mais passo a passo, mostrou para vocês. A gente mostrou um pouco para vocês aí como funciona o Spreaker, mas vocês conseguiram perceber que dentro dessas duas ferramentas, a gente trabalhou bastante com o uso delas, mas eu já tinha que ter o podcast criado. Então, muitas vezes vocês vão querer criar um podcast, mas talvez vocês vão ter dificuldade em, por exemplo, como que eu faço para começar falando no podcast, depois colocar um intervalo, depois eu continuo falando, depois eu adiciono uma música no meio e assim por diante eu vou continuando nesse podcast. Então, nessas ferramentas que eu mostrei até agora, para fazer isso, ela não é tão simples assim. Então, eu recomendo vocês utilizar o SoundCloud e o Spreaker nas situações que vocês têm já no próprio computador de vocês o podcast criado. Então, você já tem o arquivo pronto, o que vocês precisam é acessar ele. Agora, a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês, e a última, a gente vai mostrar um pouco para vocês uma outra ferramenta. Então, o nome dessa outra ferramenta, deixa eu só mostrar aqui para vocês, é Anchor. Talvez alguns de vocês já utilizaram, talvez alguns nunca utilizaram, tá? Então, eu vou mandar o link para vocês ali no chat, caso alguém queira acessar a ferramenta, tá? Então, essa é a ferramenta do Anchor. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, essa ferramenta do Anchor, que eu estou compartilhando a tela agora com vocês, o Anchor em si, ele é uma ferramenta para vocês criar podcasts, ele tem uma interface que auxilia muito, tá? Então, ele é bem simples para vocês utilizar. Vocês conseguem criar playlists, conseguem criar podcasts de uma forma bem simples, sem precisar conhecer muita coisa de informática. Então, vocês conseguem facilmente criar um episódio, adicionar arquivos, adicionar músicas no meio do podcast de vocês, adicionar intervalos, continuar conversando com os alunos, adicionar intervalos, transições, efeitos, de uma forma bem simples, tá? O Anchor, que eu estou comentando com vocês, vocês podem acessar ele pelo computador ou pelo celular. Então, o diferencial da gente trabalhar com o Anchor é que facilmente com o celular vocês conseguem criar esses aplicativos, essas configurações e esses podcasts. Então, fica fácil para vocês quando vocês trabalham utilizando essa ferramenta aí. O que eu vou mostrar para vocês agora vai ser referente ao uso do Anchor no computador primeiro, tá? Depois a gente vai começar a conversar um pouquinho com vocês, sobre o uso no aplicativo, que vai ser um pouco diferente. Então, eu vou clicar aqui em Login, para fazer o acesso à ferramenta, e novamente vocês podem fazer o acesso utilizando o Facebook, ou vocês podem utilizar um e-mail de vocês do Google, uma conta da Apple, ou uma conta que vocês utilizam no próprio Twitter. Então, vou clicar aqui em Google, para fazer o acesso, e o que vocês vão perceber? Que dentro dessa ferramenta, vocês conseguem criar os episódios de vocês. Então, o único segredo que vocês vão ter aqui é que vocês vão ter que criar, vai ser apenas uma playlist por professor. Então, todo o conteúdo de vocês vai estar em uma playlist só. Então, no meu caso, nessa conta que eu estou usando aqui, eu não tenho nenhum episódio, tá? Então, eu consigo aqui, eu tenho episódio publicado, desculpa. Então, eu consigo a qualquer momento clicar aqui em New Episódio e criar um episódio. Então, como que é a interface dele e como que ela funciona, tá? No celular, ela é bem parecida com essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Basicamente, o que vocês precisam fazer? Vocês podem, a qualquer momento, gravar algo de um áudio, seja do computador de vocês, seja do celular de vocês. Vocês podem adicionar mensagens no meio do episódio e vocês podem adicionar outros arquivos no próprio episódio de vocês. Então, eu consigo, a qualquer momento, clicando aqui, por exemplo, em Record, gravar um áudio para adicionar na playlist, tá? Então, eu consigo aqui fazer a gravação. E agora, eu vou fazer uma gravação somente de uma chamada para uma aula, tá?
Então, eu só vou fazer como se fosse a gravação de um áudio que eu quero colocar nesse podcast. Então, aqui ele pede para mim escolher qual microfone eu quero usar. E agora eu vou fazer um exemplo de uma gravação de uma chamada para uma aula, tá? Então, eu vou clicar aqui em Start Record. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje à tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre o podcast. Esse podcast que a gente está criando aqui, eu estou compartilhando com vocês. A gente vai mostrar como vocês podem utilizar, em que situações é viável fazer o uso do podcast e como ele funciona. Uma boa aula a todos. Então, eu consegui criar um podcast, uma gravação de um áudio. Após fazer a gravação, ele vai carregar esse áudio para a própria ferramenta. E no momento que vocês querem adicionar no episódio, vocês sempre vão arrastar para a direita, tá? Então, vamos supor que eu quero pegar esse episódio e colocar no meu podcast. Eu vou clicar nele e vou arrastar para a direita. Então, percebam que aqui no lado direito eu estou criando um podcast. Então, eu estou iniciando por esse áudio que eu acabei de fazer. Agora, vamos supor que eu quero, por exemplo, adicionar uma transição. Então, eu consigo aqui escolher uma transição e executar ela para saber como que ela vai funcionar. Então, aqui, quando eu clico, vocês conseguem perceber que essas transições elas vão auxiliar para que o podcast de vocês ele seja bem interativo, no sentido de não ser somente uma fala com os alunos, mas de ter intervalos, transições e assim por diante. Então, por exemplo, eu vou escolher esse aqui. Caso eu queira utilizar, eu simplesmente clico nele e arrasto para a direita. Então, percebam aqui que o meu podcast começa com o áudio onde eu estou falando, depois vai ter uma transição. Depois eu posso vir aqui em Library, tá? E eu posso, caso eu queira, gravar um episódio novo. Então, caso eu queira gravar mais um episódio, mais um áudio, eu posso gravar clicando aqui em Record. Ou eu posso clicar aqui para mandar arquivos que eu tenha no meu próprio computador. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui e vou selecionar 2 arquivos que eu tenho salvo no computador, que são 2 gravações. Então, ele vai fazer o processamento desses arquivos. E aqui eu vou escolher em qual ordem eu quero que isso apareça. Então, enquanto ele está fazendo o processamento, eu consigo vir aqui, por exemplo, tá? Escolher uma outra transição. E adicionar essas transições no meio do nosso arquivo. Como que eu faço para adicionar? Eu simplesmente arrasto para a direita. Então, aqui percebam como vai acontecer, como que está sendo criado esse podcast. Eu acessei um site, eu criei uma gravação de áudio do meu próprio computador, ou pelo celular. Depois, conforme eu tinha tudo pronto, eu fui arrastando para a direita, e eu fui depois configurando, que vai começar com uma transição. Depois vai ser uma gravação de áudio que eu fiz, depois vai ter uma transição, mais um arquivo de áudio, outra transição e assim por diante. E aqui embaixo ele mostra para vocês qual que é o tamanho que esse episódio tem. E caso eu queira verificar como esse episódio está ficando, eu posso clicar aqui em Preview e eu tenho uma noção geral de como esse episódio está funcionando. A partir do momento que eu clico em Preview e eu vejo que ele está de acordo com o que eu quero, eu posso vir aqui e clicar na opção Save Episódio. Quando eu clico nele, ele vai salvar, ele vai pedir para mim dar um título, tá?
caso eu queira, eu posso colocar uma descrição desse episódio e eu posso escolher quando ele vai ser publicado. Então, vamos supor que eu tenho aulas toda tarde, ou eu tenho aula, tem um dia que eu tenho aula de manhã, de tarde, de noite, e hoje eu tenho tempo para fazer o podcast, mas eu não vou ter tempo para publicar amanhã. Então, eu posso aqui escolher já a data que esse podcast vai ser publicado. Então, caso eu queira escolher, vai ser publicado no dia 14 e vai ser publicado automaticamente às 6 horas da tarde. Então, eu posso fazer esse agendamento, ou caso vocês queiram, vocês podem publicar na hora que vocês clicam aqui. Aqui no lado direito, tá? Quando ele pede para vocês customizar o episódio, ele comenta com aquela ideia que os alunos utilizam bastante em seriado. Ele tem uma temporada, então imagine que é lá a temporada 1, episódio 2, vamos supor, né? Então, caso a gente queira pensar em mais uma possibilidade de se aproximar bastante do aluno, a gente pode pensar nas nossas aulas como sendo uma temporada, onde todo dia vai ter um episódio diferente. Aqui tem algumas configurações, lembrando que isso é opcional, essas últimas configurações, onde vocês podem dizer que tipo de episódio que é. Se é um episódio completo, se é um episódio bônus, se é um trailer, então de que forma que é esse conteúdo. Caso vocês queiram, vocês podem também inserir uma imagem para esse episódio, que vai ser exibida quando o aluno clicar em executar. Então, eu posso aqui configurar o que eu vou querer que apareça, e é isso que vai aparecer quando o aluno vê esse episódio. A partir do momento que a gente terminou de configurar ele aqui, eu clico em Publish Now. Então, aqui eu vou colocar e agora eu vou pedir para publicar. Então, percebam aqui que ele apareceu já o episódio. E agora eu consigo dar um nome para ele, tá? Eu posso definir uma categoria, como ele estava mostrando antes para nós, tá? Então, só vou escolher uma categoria aqui. Tecnologia. Eu posso escolher o idioma. Então, isso é simplesmente só para aparecer para o aluno qual que é o idioma do arquivo de áudio, tá? Então, se vocês fizerem um podcast em inglês, vocês podem selecionar que a opção é English, tá? No nosso caso, Português Brasil. Caso eu queira, aqui ele pede para nós configurar a imagem da capa. Então, eu posso aqui escolher uma imagem para adicionar. E agora, continuando, tá? Só vamos esperar ele atualizar aqui. Ele vai criar o nosso episódio. Aqui eu posso adicionar um texto para configurar ele. Peraí que ele acabou de fechar. Só um minutinho que ele acabou de fechar. Deixa eu clicar em episódios. Mas depois que vocês clicam em continuar, vocês vão conseguir ver aí os episódios de vocês, tá? Ali eu acabei clicando no fechar, tá? Então naquela tela ali é só vocês configurar com os dados do episódio que vocês conseguem continuar. Depois disso, tá? Se vocês forem olhar aqui em dashboard, vocês conseguem visualizar qual é a playlist de vocês. E aqui embaixo, vocês têm o site público, ou seja, esse site publicado, na verdade, é o link para as pessoas acessar a playlist de vocês. Então, se eu clico nesse item aqui, eu consigo ver o site que as pessoas acessam. Percebam que ele aparece com o nome de vocês, tá? Então, é apenas uma lista por conta,
ou eu posso copiar o link aqui no lado direito também. Tá? Então, eu consigo dessas duas formas aí trabalhar com o Anchor, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui eu mostrei para vocês como vocês podem criar utilizando o navegador de internet, tá? Então, dessa forma aí que ele vai funcionar. Então, eu posso copiar, por exemplo, o link aqui e mandar para os alunos, que é o que eu vou fazer agora, que eu vou enviar para vocês ali no chat. Então, caso alguém queira acessar, consegue visualizar aí a playlist que eu acabei de criar. E agora eu vou criar ela com o celular, tá? Então, eu só vou parar o meu compartilhamento agora e eu vou criar ela com o celular. Pessoal, só um minuto. Pessoal, só vou pegar um fone de ouvido aqui para não dar microfonia, tá? Só um minuto. Pessoal, agora eu vou mostrar para o meu celular como vocês fazem para poder usar o aplicativo do Anchor, tá? Então aqui no celular, tá? Quando vocês fazem o acesso ao Anchor, tá? Então vocês vão ter que acessar a Play Store no celular de vocês. Então vocês vão ter que ir lá na Play Store, vocês vão ter que pedir para localizar o aplicativo do Anchor, no caso. Então vocês podem digitar aqui em cima Anchor. Vai aparecer o aplicativo do Anchor aí em cima para vocês. Depois disso, vocês vão pedir, ele vai pedir para vocês instalar nesse botão onde tem, onde ele está verde aqui, vai pedir para vocês instalar o aplicativo. E depois que instala, vocês vão ter a opção abrir. Então aqui, por que eu estou mostrando pelo celular? Porque no celular o Anchor ele é mais simples do que no computador. Tá? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou continuar com o meu e-mail do Google. Aqui eu vou poder escolher qual e-mail do Google eu quero utilizar. E depois que ele conseguiu fazer o login com o e-mail do Google de vocês, ele vai mostrar essa tela aqui. Então percebam que aquele exemplo que eu acabei de fazer com vocês, de criar um episódio que a gente fez no computador, já está aparecendo aqui. Então o único cuidado que vocês têm que ter, no uso da versão gratuita do Anchor, vocês só vão poder ter como se fosse uma playlist. Então tudo que vocês adicionam vai aparecer na ordem. O que é interessante do Anchor, tá? Eu vou criar um novo episódio. O que eu vou fazer? Ali embaixo, eu vou clicar no botão demais. Ele vai pedir se eu quero que o Anchor possa gravar o áudio do meu celular. Eu vou dizer que sim, para mim poder gravar um podcast. E agora aqui eu consigo utilizar várias opções, tá? Então eu consigo, por exemplo, gravar um áudio. Então lembra que antes eu tinha feito uma chamada em formato de áudio para os alunos? Eu consigo clicar aqui e fazer a gravação, que é o que eu vou fazer agora, tá?
E ele só não vai me deixar gravar nesse caso aqui porque a gente está com o áudio aberto na transmissão para vocês, tá? Mas no caso aqui, quando vocês clicam, vocês conseguem fazer a gravação do áudio do próprio celular de vocês. Depois disso, tá? Quando vocês escolhem o que vocês querem utilizar, o áudio, vocês vão clicando nesse botão demais. Então imagine que eu quero criar um episódio novo. Eu vou clicando no mais e ele vai adicionando ao meu novo episódio aquela informação que eu escolhi. Então, primeiro eu vou escolhendo o que eu quero que apareça no episódio. A qualquer momento eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, um intervalo para o episódio. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo tudo pelo aplicativo. Posso adicionar um som no meio do meu episódio também, sem problema nenhum. Então, aqui eu estou fazendo alguns exemplos para vocês, tá? E agora, no final, caso eu tenha, eu posso procurar, por exemplo, uma música no Spotify e adicionar também. No meu caso aqui, essa conta não está vinculada ao Spotify, mas caso vocês tenham Spotify, vocês podem adicionar. Quando vocês clicam em voltar, ele vai vir para essa tela aqui, ó. O que é essa tela? Aqui é onde vocês conseguem definir a ordem dos itens desse episódio de vocês. Então eu consigo, por exemplo, pegar esse som que está aqui no meio, esse In the Back Room, consigo clicar nele e definir aonde ele vai ficar. Então eu posso, por exemplo, mover ele para cima. Eu consigo pegar esse outro som que eu coloquei no final aqui, no break, também consigo clicar nele e depois disso escolher em qual local ele vai aparecer. E é da mesma forma com os outros itens, tá? Então eu consigo fazer essa configuração. Então a partir daqui eu consigo reorganizar a ordem do meu episódio e depois disso eu posso clicar em salvar. Então aqui ele organizou de novo o episódio e agora eu posso clicar em publicar aqui em cima. Quando eu clicar em publicar, ele vai publicar o episódio nessa ordem que está aparecendo aqui. Então a utilização do Anchor pelo celular, ela é mais fácil do que pelo computador. Então quem quiser fazer download do aplicativo para utilizar, ele é mais fácil para utilizar no celular. Então agora que eu acabei de configurar a ordem como eu queria que ela ficasse, eu vou clicar em publicar. Ele pede para mim aqui dar um título para esse episódio. Vou colocar aqui, utilização. E uma descrição. Caso eu queira, eu posso definir que esse episódio é como se fosse faz parte da primeira temporada do conteúdo da aula, do episódio 2, por exemplo. E quando eu quero publicar, eu vou clicar em publicar agora. Ou seja, o episódio foi publicado. Então, caso eu queira por aqui mesmo, eu já consigo clicar e mandar esse link para os alunos, tá? Então, eu consigo, por exemplo, voltar aqui para a nossa sala do Meet e consigo mandar para vocês ali no chat. Então, caso vocês queiram acessar esse último episódio que eu acabei de criar, eu acabei de mandar para vocês. Se eu clico aqui na opção Meu Podcast, eu vejo os itens que eu tenho, tá? Então, até agora, eu tenho 3 episódios. Como utilizar o Anchor e os últimos 2 que a gente acabou de criar agora. Então, o Anchor no celular é mais fácil para vocês utilizar e para vocês criar esses episódios para vocês compartilhar com a turma. Deixa eu só sair aqui da...
Pessoal, então, o que eu queria comentar com vocês e conversar um pouco com vocês hoje à tarde sobre essas ferramentas de podcast era referente mais ao uso delas e o que vocês podem utilizar. Então, o que eu comento com vocês é que vocês busquem testar essas ferramentas, busquem criar um podcast para ver como funciona, para ver se vocês têm muitas vezes um ambiente bom para criar esse podcast, que não tem interferência, que não tem ruído. E depois, no Tira Dúvidas que a gente vai ter, tragam essas dúvidas de vocês. É extremamente importante que nesse Tira Dúvida vocês venham com dúvidas. Ou seja, vocês tentaram criar no computador e mostrou uma mensagem diferente. Vocês tentaram usar no celular e não apareceu. Vocês tentaram mudar o tipo de visibilidade de público para privado, mas mesmo assim parece que não alterou nada. Então, tragam essas dúvidas de vocês para o nosso Tira Dúvida, que no Tira Dúvidas vocês vão conseguir também aprender muito, tá? Mas, resumindo, vocês só vão conseguir entender como funcionam as ferramentas utilizando. Então, é extremamente importante a prática de vocês. Depois, no momento da Tira Dúvida, vocês vêm, do Tira Dúvidas, desculpa, vocês vêm com dúvidas para conversar conosco, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, talvez, aí para comentar? Se quiser mandar ali no chat, a gente tem mais 2 minutinhos aí. Isso, a Karine acabou de mandar ali no chat, tá? A questão do dia do Tira Dúvidas, tá? É no dia 14 às 13 horas, tá? Então, vocês têm aí um tempo para vocês utilizar a ferramenta para ver se vocês conseguiram entender ou conseguiram fazer um exemplo com ela, para depois nós, no Tira Dúvida, conversar com vocês. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos aí na nossa live. Eu queria agradecer a todos vocês por estar se fazendo presente nessa live, por estar disposto a utilizar essas ferramentas. A gente sabe que o nosso aluno atual e o que está chegando, ele é diferente e ele pede que a gente mude em algumas situações. Então, o podcast é uma ferramenta que a gente pode utilizar e pode auxiliar bastante nas nossas aulas. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu desejo para vocês uma ótima semana. No Tira Dúvidas aí a gente consegue conversar também. Caso a gente não conversar, tá lá. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima live. Obrigada, pessoal, pela presença de todos aqui acompanhando a live de hoje. Como eu já falei e o professor Cícero reforçou, o Tira Dúvidas da live de hoje vai ser na sexta-feira, então às 13 horas eu vou mandar o link para vocês, como eu sempre faço. Amanhã nós vamos ter Tira Dúvidas sobre a live de ontem em relação à edição de vídeo. Então, se vocês já colocaram em prática, tem alguma dúvida, amanhã vai ser o momento para vocês tirarem essas dúvidas aí, tá bom? Obrigado pela presença de todos e até amanhã.